Opa, eu sou o Nask, bom ter você por aqui. Bora aprender Svelte em 2023? Eu comecei a dar uma olhadinha em Svelte no finalzinho do ano passado e eu fiquei apaixonado pelo que eu vi. Assim, eu estou experimentando bastante coisa e eu estou muito animado com a ideia de criar aplicações com o Svelte. E principalmente pela otimização, pela performance e pelas coisas que ele já traz prontas. Eu acho uma baita ferramenta para a gente começar a ficar de olho e provavelmente as próximas coisas que eu for desenvolver, eu vou desenvolver em cima do Svelte. Ainda estou testando muita coisa, mas estou aprendendo, né, estudando, mas estou bem animado com isso. Hoje, para te apresentar um pouco do Svelte também e aprender um pouquinho mais, eu pensei em criar um aplicativo, um sitezinho para gerar notas. Então, estou tentando sair um pouco do to-do list que eu sempre trago aqui para o canal quando eu quero mostrar uma coisa diferente, um conceito novo, né? Então, eu vou criar tipo um Google Keep da vida, sabe? Um espaço ali onde você consiga cadastrar uma nova nota, um texto, né? Você consegue abrir, editar e apagar esse texto, tá bom? Então eu vou estar criando isso aqui com o Svelte. E aí o comando é yarn, eu estou usando o yarn, né? Então yarn create Svelte e o nome do aplicativo. Aqui ele me pergunta qual o template que eu quero utilizar. Nesse caso eu vou pelo Skeleton Project e eu vou estar utilizando aqui TypeScript. Vou adicionar o SLint, não vou adicionar o Prettier, não vou usar o Playwright e nem o Vitest. E beleza, deixa eu abrir aqui com o VS Code para a gente já começar sem mais delongas. Show de bola? O Svelte não vem com as dependências instaladas, então você vai precisar executar aqui, se for com o yarn, você pode escrever só yarn mesmo. Se for com o npm, daí tu executa um npm install para ele poder adicionar aqui as dependências, tá bom? E eu já vou começar a te mostrar algumas coisas. Deixa eu só abrir um arquivo aqui para me guiar, deixar a fonte maior. Espero que esteja legal para visualizar no vídeo. E bom, qual que é a estrutura, né, que o Svelte utiliza aqui no site? O Svelte ele tem as rotas que ficam aqui dentro dessa pasta e tudo que for uma página ela vai começar com page, ou melhor, um sinal de mais, né? Daí vem page.svelte. Essa nomenclatura com sinal positivo, sinal de mais, é para justamente colocar ali como uma rota, beleza? E aí você pode colocar o código que você quiser ali dentro. Então olha como é que fica bem mais simples, né? Tu simplesmente coloca HTML ali e isso aqui já é o suficiente para ser colocado dentro da página. E vai ser colocado onde? A gente tem aqui um app.html. Repara que ele traz aqui, né, uns placeholders, né? Então aqui tem um local onde ele coloca as informações do head, do Svelte, e aqui onde ele vai colocar o body. Então a aplicação inteira ela vai rodar dentro dessa div aqui, perfeito? Então nesse app.html a gente tem como se fosse a nossa configuração global da nossa aplicação e tudo que a gente for criar a gente vai trabalhar aqui dentro do source mesmo nas nossas rotas, tá bom? Tem aqui uma pasta static para a gente colocar tudo que for estático da nossa aplicação e eu acho que o restante você já deve ter familiaridade, tá? Bom, então deixa eu dar aqui um yarn dev para a gente entrar no modo de desenvolvimento e aí eu vou te mostrar essa página então funcionando. Deixa eu pegar uma guia aqui do meu navegador, jogar para cá, vou colocar aqui 127, isso aqui, porta 5173, então tá aqui, Welcome to SvelteKit, com esse parágrafo, é basicamente o que a gente está vendo aqui, deixa eu trazer para cá, é o que a gente está vendo aqui nessa página, certo? Posso adicionar aqui então o que eu quiser, vou colocar aqui um H2 Hello World e beleza, esse Hello World já é adicionado aqui na página. O mais legal aqui do Svelte é que a gente vai trabalhar toda a parte de
lógica numa página e estilização nesse próprio arquivo aqui, .svelte. Então isso faz com que as informações fiquem bem mais centralizadas, né? E se eu quiser, por exemplo, estilizar aqui esse H1, eu adiciono aqui então o style, direto mesmo, e eu coloco aqui um H1, por exemplo, com uma cor brown. E beleza, ele já aplica ali o H1. Então é assim que a gente vai estar trabalhando aqui com a estilização. Se eu quiser, eu consigo... E outra, tá? Um ponto. Esse H1 ele só vai pegar nessa rota, nessa página, beleza? Se eu criar qualquer outra rota, vamos colocar aqui, por exemplo, ó, vou criar uma pasta about, e aí nessa pasta about eu vou colocar o arquivo page.svelte. E vou colocar aqui um outro H1, escrito about. Vou salvar. Então, se eu vier aqui para a rota /about, repara que o meu H1 ele não herdou aquela estilização. Então, esse estilo ele fica somente no escopo dessa página, tá bom? Agora, se eu quiser, eu posso pegar estilos globais também. Então, eu posso, aqui na minha aplicação, ó, colocar aqui um style nesse app.html e vou dizer que o H1 ele vai ter uma cor. Vamos colocar aqui essa cor aqui, vou salvar. Então repara que agora sim o about ele herdou essa cor. E se a gente voltar para cá, para a página principal, o estilo que eu coloquei aqui dentro sobrescreveu aquela estilização global, beleza? E a gente consegue acessar outros estilos também se eu quiser. Vamos colocar aqui, vamos supor que para aplicar o Dark Mode no meu site, eu colocasse aqui no próprio Buddy uma classe Dark, tá? Então eu poderia aqui, por exemplo, né, dizer que Global, quando o meu Buddy tivesse uma classe Dark, o meu H1 ele ficaria com uma cor Alice Blue, por exemplo, sabe? E aí aqui ele vai pegar então dos estilos globais esse buddy.dark, né, esse buddy com a classe dark, e aplicar então o estilo no meu H1. Então é muito interessante a forma como a gente trabalha aqui, eu achei bem legal, tá? E aí a lógica, parte lógica, a gente coloca aqui uma tag script, beleza? Para você que está se perguntando, e onde que eu vou importar as coisas? É aqui dentro mesmo. Então aqui posso colocar um console log, exemplo, e aí se eu inspecionar aqui a minha página, tá lá o meu console log de exemplo, beleza? Acho que isso aqui já é o suficiente para você ter um pouco mais de familiaridade com o Svelte, e com o tempo eu vou explicando outras coisas, outros conceitos que a gente tem aqui, tá? Mas sem mais delongas, vamos criar a aplicação então, começar a registrar notas aqui e tudo mais. Então para isso, deixa eu apagar essa rota aqui about, e a minha página, deixa eu tirar aquele estilo também lá do... Aqui eu vou fazer aquele reset que eu sempre faço em toda a aplicação. Então vou dizer aqui que todos os elementos não terão margem, eles também não terão padding, e o box sizing será border box. Perfeito. Já me ajuda na estilização. E aí aqui no meu H1, perdão, na minha rota principal, eu já vou criar aqui algumas coisas. Por exemplo, eu quero ter um formulário, e esse formulário ele terá uma text area e um botão do tipo submit para poder enviar esse formulário aqui, tá? Vai ser basicamente onde eu vou criar minha nota, né? Vou deixar com o botão escrito criar. Posso tirar essa action aqui também. E beleza, eu tenho ali então um formulário na minha página. Vou tirar aqui essas outras informações, isso aqui não me interessa agora. E depois eu posso estilizar aqui esse formulário para ficar melhorzinho, né? Mas por enquanto é isso. Meu arquivo aqui tá bem simples, né? O que eu quero fazer? Eu quero então, a partir do que eu digitar nessa text area, registrar em algum lugar a informação sobre a minha nota, né? E que algum lugar vai ser esse? Bom,
Se você já está acostumado aí, já tem costume de utilizar React ou Next, você já deve conhecer a Context API, né, que a gente usa para servir um estado global para a aplicação. No caso aqui do Svelte, a gente tem as stores. E para criar uma store é muito tranquilo, tá? Nesse caso, aqui no Search eu vou organizar assim, ó. Eu vou criar uma pasta chamada Store. Stores, já que eu tenho routes, eu vou ter stores. E aí eu vou criar aqui uma notes. Vai ser em TypeScript. Beleza. E como que eu crio então uma store, né? Como que eu declaro essa store? Eu vou importar nesse arquivo uma função chamada writable, que vem lá de dentro de Svelte Store. E por que é writable? Porque eu posso criar também, deixa eu até te mostrar aqui, uma readable. Então a store vai ser onde eu vou armazenar informações. E se eu crio como readable, essa informação ela somente vai estar disponível para leitura. Agora, o writable vai estar disponível também para escrita. Como eu quero poder manipular essas notas, eu vou utilizar o writable, tá? Eu vou simplesmente exportar aqui uma const notes, que vai ser igual a writable e vai começar como um array, beleza? Como eu estou usando TypeScript, essa notes está como uma writable do tipo never, um array never. Então eu vou tipar aqui, eu vou dizer, deixa eu imaginar, eu acho que essa nota ela precisa ter deixa eu pensar, note vai ter um ID que vai ser alguma string, porque eu vou usar o ID para isso. Daí eu vou colocar um content, né, que vai ser o próprio texto, também vai ser string. E eu acho que é suficiente, não precisa de muito mais do que isso não. Então aqui em writable eu vou passar um note array, né? Então esse notes aqui vai ser um writable do tipo array de note, beleza? Salvei. Isso aqui já é o suficiente para eu trabalhar com essa store. É muito interessante como no Svelte a gente escreve tão pouco e isso já é suficiente para o nosso código funcionar. Daí, o que eu quero fazer então é, a partir desse formulário, registrar nessa store, nessa writable, essas informações. Então o que eu vou fazer? Aqui dentro da minha tag script, eu vou importar notes lá da minha store. E aí eu vou ter uma função, function, que vai criar uma nova nota. Beleza? Como que eu passo então, vou utilizar essa função? Eu quero que essa função execute toda vez que eu enviar o formulário. Então faz sentido para mim eu colocar num evento do tipo submit. E aqui a gente pode escrever assim, ó, on, submit. E eu passo aqui a minha função, create note. Mas se você já tem familiaridade com o formulário, tu já sabe ou já imagina que ao enviar, fazer o submit desse formulário, a minha página vai recarregar. Então lá no React, no Next, você já tem costume, né, ou mesmo no próprio JavaScript Vanilla, de fazer o prevent default, né? A gente não precisa, quer dizer, a gente vai fazer o prevent default, mas a gente não precisa fazer dentro da nossa função. O que é muito melhor, inclusive, para você pensar na funcionalidade dessa função. Olha que interessante. No próprio evento, eu posso passar aqui um pipe e eu posso colocar aqui o prevent default. Isso vai fazer com que a função createNote já seja aplicada com o prevent default. Isso é muito maneiro. E aí aqui eu posso então focar em somente trazer a funcionalidade de criar a nota. Perfeito? Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui notes e aí eu tenho umas propriedades, 3 propriedades, né? A propriedade set vai me permitir sobrescrever o valor de notes. A propriedade subscribe vai me permitir ler, já a gente vai mexer nela. E a propriedade update vai me permitir manipular as informações que estão ali dentro. Essa me interessa mais pelo seguinte, eu consigo aqui passar uma arrow function e pegar aqui no parâmetro dessa arrow function o valor atual que eu tenho na minha store. Então aqui eu tenho as minhas current notes, beleza? E daí o que eu vou fazer? Eu vou retornar o novo valor da minha store.
Então aqui eu já posso retornar direto um array e eu vou espalhar current notes e colocar no final a minha nova nota. E qual vai ser a minha nova nota? Eu preciso ter um ID, né? E eu preciso ter um content, beleza? O content, já vou te explicar como é que a gente vai passar. E o ID vai ser então pelo UID. Então aqui no meu terminal, eu vou fazer um yarn add UID. E eu vou importar v4 de UID. v4. Aqui eu vou instalar também os tipos, então yarn add como dependente de desenvolvimento, @types UID. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a tela do navegador para aumentar o meu VS Code. Beleza? O ID. Deixa eu reiniciar o TypeScript. O Svelte. Reiniciar o Svelte. Beleza? Então aqui nesse V4 eu vou até importar, como eu gosto sempre de fazer isso, generate ID. E aí eu vou executar aqui então generate ID. Então toda vez que eu enviar essa nova nota, né, ela vai com um ID aleatório no formato de um UID. E aqui no conteúdo eu vou colocar então o que foi digitado aqui no text area. E de novo, se você é uma pessoa que está acostumada a desenvolver com React ou com Next, você já está pensando em use state ou use ref, algum hook, né, para poder capturar isso daqui. E olha que demais que a gente consegue fazer. Eu consigo pegar então, colocar aqui uma variável, eu vou colocar como let note content, dessa forma, não vou atribuir nenhum valor para ela. E aí aqui na text area eu vou fazer um bind desse valor. Então no Svelte eu consigo colocar essa propriedade, esse atributo bind $value e vou dizer qual é a variável que eu estou usando para fazer esse bind. Então eu vou colocar aqui note content e aqui ele está reclamando que está com tipo N, porque eu estou com TypeScript. Então eu vou colocar aqui que é uma string, né? E eu preciso dizer que eu vou trabalhar com TypeScript aqui dentro. Então nessa tag script eu vou colocar um atributo lang e dizer que é um TS. Beleza. E aqui agora sim, deixa eu ver, Svelte restart. Eu acho que é daqui. Eu acho que o erro é daqui. Eu vou colocar aqui então note content. E beleza. Isso aqui é o suficiente para a gente capturar essa informação, tá? Eu vou até te mostrar. Deixa eu comentar essa parte aqui. Eu vou colocar um console log de note content. Quero te mostrar o que acontece só da gente fazer esse bind aqui, tá? Então vou abrir aqui o meu console. Deixa eu colocar ele para baixo. Beleza. Vou digitar alguma coisa. Criar. Repara que não aconteceu o recarregamento da minha página. E já apareceu o texto aqui. Posso continuar digitando. E aparece mais aqui. Então assim, você não precisa se preocupar com change, com use state, qualquer outro hook. Só de fazer esse bind aqui numa variável, ele já consegue capturar essa informação. Então beleza. Não preciso desse console. Então aqui eu vou fazer esse update da minha store. Passando lá para dentro um ID e o conteúdo. Perfeito? Então vou salvar. E para visualizar essa informação, eu vou colocar aqui então na minha página uma iteração sobre as notas. Perfeito? Para isso, eu vou então utilizar aqui notes, subscribe e vou passar também uma arrow function aqui para dentro. Consigo pegar no parâmetro o valor atual. Então, de novo, vou chamar de current notes para manter o padrão. E aí, isso daqui eu preciso, nessas current notes, atribuir esse valor em algum lugar, tá? Vou aqui, por exemplo, criar uma variável let. Vou chamar de stored
stored notes. E já posso até, na verdade, colocar como um array, tá? E aí aqui eu vou dizer então que stored notes é igual a current notes. E aí o Svelte ele também trabalha com reatividade, tá? Diferente do que você tem lá no React. No React você faz um useEffect que vai ficar olhando para algum valor e observar ali qualquer tipo de alteração. Aqui no Svelte, qualquer atribuição de valor que você fizer dessa forma, já é suficiente para gerar reatividade, beleza? E como que a gente vai iterar então? Aqui embaixo eu vou fazer um map. Não, se você pensou map, é porque você faz muitas coisas no React, né? Aqui eu vou fazer um bloco each, e a gente coloca dessa forma assim, ó. Abre aspas, hashtag each. Vai colocar qual o valor que você vai iterar. Nesse caso aqui é stored notes. E vai dizer qual será a unidade. Qual o valor que você vai, qual o nome que você vai usar para poder representar a unidade, né, desse array que você está iterando. Aqui eu vou chamar de note mesmo, para mim faz sentido. E para fechar, abre chaves de novo, barra each, você fechou esse bloco each, tá? Então a cada elemento dentro desse array, eu vou renderizar alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser uma própria div aqui, que eu vou colocar a classe note. Você não precisa se preocupar aqui com a key, mas é interessante você passar um identificador único. Você pode colocar aqui como parâmetro. Ó. Tu coloca aqui do próprio note, você consegue colocar o ID, beleza? E aí aqui, implicit has type, deixa eu colocar, vai ser um array de note. E é legal exportar esse tipo daqui, export. E vou trazer para cá então note array, beleza? Agora deve aparecer aqui ID. Aqui ele não pegou, o TypeScript não pegou, não sei porquê. Mas é isso. Então aqui dentro de cada nota eu vou fazer o seguinte. A classe vem note, posso passar um ID para ela. Eu vou colocar o próprio valor aqui, note.id, agora apareceu. E aí aqui, o conteúdo de texto, né? Eu vou colocar por enquanto, não vou me preocupar muito com a estilização nesse momento. Então vou colocar aqui note.content e vou salvar. Então, aparentemente tudo ok, né? Vamos experimentar então. Vamos colocar aqui, ó, minha nota e vou criar. E já apareceu o texto aqui embaixo. Repara que, vamos inspecionar aqui, essa div tem ali o ID aleatório, que é o ID está gerando, a classe note e o conteúdo, né? Minha nota mais legal ainda. Tá lá aparecendo. Então, acho que aqui a gente já conseguiu cobrir parte do que você precisa para poder começar a desenvolver alguma coisinha com Svelte, né? O que mais que a gente pode fazer? Vamos então fazer uma outra rota que consiga trabalhar com a informação individual, né, de cada nota para a gente poder pelo menos apagar. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta dessa forma aqui, ó, colchetes, vou colocar note, isso daqui vai ser o parâmetro da minha rota. Então significa que minha rota, né, barra alguma coisa pode ser uma nota. Vou colocar aqui dentro um arquivo page mais page.svelte. Beleza. Vou colocar aqui um H1 nota por enquanto. E aí se eu vier aqui então e colocar barra qualquer coisa, ele carrega então essa página aqui com H1 nota. Beleza? Agora eu não quero que essa página ela carregue de qualquer jeito. Eu quero fazer uma validação para entender se de fato a pessoa está acessando
uma rota válida para alguma nota, né? Então entra a parte lógica da nossa página, mas que eu não vou colocar desse lado aqui. Eu vou colocar com o arquivo, ó, mais page.ts. Então aqui eu consigo fazer, antes da renderização da minha página, uma verificação. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer aqui, vou exportar uma função. Essa função é uma função load, beleza? E essa função, ela carrega então informações lá para minha página, antes da página ser renderizada, beleza? Ela já vai enviar informações lá para dentro. O que eu posso fazer? Olha só, return, vou colocar aqui fruit e vou colocar banana. Só para você entender como que isso aqui funciona, tá? Lá na minha página, eu vou pegar aqui então a tag script e eu vou importar page data de types. Aqui a importação não me ajudou, mas é ponto barra types. Isso aqui é um módulo que já é gerado automaticamente. E isso aqui é import type. E eu vou fazer o seguinte, eu vou exportar uma let data que vai ser do tipo page data. Legal? Faltou aqui colocar um lang ts de TypeScript. E beleza. Aqui embaixo eu consigo então, vou colocar no lugar desse h1 data, que é minha variável, ponto. E olha só, eu já está sugerindo o fruit que eu passei lá do outro lado, né? Vou salvar. E agora se eu entrar aqui na rota barra qualquer coisa, então ele está carregando banana que eu passei desse lado aqui. Legal? Então aqui essa função load, ela já é reconhecida como uma função que vai carregar essas informações lá na página. Daí então o que eu posso fazer? Posso pegar aqui, importar, import notes. Então eu importei a minha store. Eu vou verificar, né? Notes.subscribe. Vou pegar aqui minhas current notes. E aí, se dentro de current notes eu encontrar uma note onde o ID dela seja igual o quê? O parâmetro que eu tenho na minha rota, que eu vou mandar para lá. E para eu pegar esse parâmetro, aqui dentro eu passo, ó, vou pegar aqui params, que vem de dentro de load event. Olha só. params.note, que foi o que eu passei aqui. Então, se tiver, daí beleza. Eu vou dizer então, eu vou retornar essa note aqui. E eu vou fazer assim, ó, let stored note. Daí stored note vai ser igual a note. Legal. E aí, o que eu errei? Cannot find name note. Peraí, viajei. Calma aí. Stored note. Find. Aqui eu fiz o find, eu encontrei. Tá, não, aqui eu posso fazer o seguinte. Posso colocar aqui um const found note, né? Que vai receber justamente isso aqui. Opa, aqui embaixo. E aí, if found note, então stored note vai ser found note. Beleza. Caso contrário, caso não encontre, daí eu quero fazer um... Deixa eu pensar. Não vai ser aqui não. Vai ser só isso daqui por enquanto. Aí aqui embaixo eu faço if not stored note. Daí eu vou fazer aqui um throw. E o próprio Svelte ele já tem aqui um error.
Dá para importar aqui do Svelte Kit. Esse error eu posso passar tanto o status, código do status do erro, quanto um conteúdo para o buddy, tá? Então olha só, vou colocar aqui um 404 e um not found. E aqui em note eu retorno store note. Então beleza. Se encontrar a nota lá dentro, vai armazenar nessa variável. Se essa variável ela não tiver um valor verdadeiro, vai fazer esse throw error e aí ele vai interromper. Caso não caia nesse if, vai retornar para a página então esse conteúdo da nota. Então vou salvar aqui e deu o internal error. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Deixa eu voltar. Voltei, daí barra alguma coisa, internal error. Alguma coisa eu errei. Tá, aqui aparentemente eu não tinha errado nada. Eu só desliguei o servidor, liguei novamente. E aí ele passou a dar aqui o 404 not found. Então igual eu falei, aqui ele está colocando já direto, né, no buddy esse texto que eu passei junto com o status code, tá? E aqui se eu não passar o buddy, vou salvar, daí ele dá aqui um error 404. Mas essa página aqui a gente também consegue configurar ela. Como? Aqui nas minhas rotas eu posso criar a nível de rota mesmo aqui, tipo aqui dentro, ou de uma forma global, um arquivo mais error.svelte, e aqui eu posso então criar um H1 não foi encontrado, por exemplo. Vou salvar e pronto. Agora isso aqui está sendo renderizado ao invés daquele buddy aqui. Eu posso até passar de novo, ó, not found, e ele vai sempre colocar aqui esse não foi encontrado. Então eu vou mandar só esse 404 mesmo, é o suficiente para o erro. E a gente consegue também personalizar essa página aqui como qualquer outra página e, enfim, encontrar ali o status para poder tratar de uma forma diferente. Mas é isso. Então aqui, beleza, não foi encontrado, porque eu estou acessando uma rota nada a ver. Deixa eu voltar para minha rota principal. Pronto. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu já estou mandando para lá a minha nota, né? Então, na minha página da nota, eu consigo aqui pegar data ponto. Vamos colocar aqui um parágrafo no lugar. Data ponto. Aqui tá pegando note. Espera aí, deixa eu fechar isso daqui. Abrir aqui. É isso mesmo. Data.note. Posso pegar aqui o content, né? Deixa eu salvar. E vou criar aqui, por exemplo, minha nota. Criar. E eu vou colocar um link que me leve para essa página, tá? Então aqui na minha página principal, onde eu estou fazendo esse it, eu vou colocar então um link, uma âncora. Mas que eu preciso colocar aqui importar um link especial para não fazer aquele recarregamento da rota. Não, o Svelte ele já faz isso por conta própria. Se o Svelte entender que esse href leva para uma rota da aplicação, ele já faz essa troca de rota sem atualizar a página. Caso seja uma rota externa, ele vai identificar e aí sim ele vai mandar para essa rota externa. Então é muito legal, a gente não precisa ficar fazendo 1000 imports aqui de N coisas diferentes, né? Vou colocar aqui então um template literals, que eu vou mandar para barra, e vou colocar aqui o note ID, né? Posso salvar. Então pronto, já virou aqui um link. Vou clicar aqui, beleza, ele foi lá para a página com o conteúdo. Aqui deu esse bugzinho, vou restartar o Svelte para ver se resolve. Foi. Então às vezes acontece isso aí, tá? Vou colocar aqui uma âncora também para eu voltar. Voltar. Beleza, aqui você não precisa se preocupar de colocar um fragment, né? Aqui você pode retornar dessa forma. Então voltar, tá lá. A gente consegue navegar tranquilamente aqui entre as notas. Legal demais, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui também na página um botão para eu poder apagar. Então button, vou colocar aqui um apagar. E nesse apagar aqui,
Eu vou colocar então uma função que eu vou criar, chamada function delete note, onde no click, on click, eu vou então passar delete note. Aqui eu consigo, né, como qualquer função de evento, capturar esse evento, event, e aí eu vou tipar aqui, dizer que isso aqui é do tipo event, e aqui no próprio botão eu já vou colocar no ID dele o ID da minha nota. Então data.note.id, e ele está dando esses erros, mas eu vou ignorar. Poderia até restartar aqui, vida que segue. Aqui então eu vou lá nas minhas notes, vamos colocar aqui import notes. Vou fazer o seguinte, notes.update, vou pegar aqui current notes e eu vou retornar então, posso já fazer direto, né? Current notes.filter, onde para cada nota ali eu quero deixar somente notas que tem um ID diferente do ID desse botão. Então, como eu estou usando TypeScript, eu já vou fazer o seguinte, const button é igual a event target as HTML button, cadê? Element, para daí aqui eu conseguir fazer um button ID. Legal? Então aqui eu já estou atualizando as notas, né? Vamos salvar. Então o botão de apagar está aqui. Ó, vou voltar para home. Está aqui minha nota. Apagar. E eu vou voltar e a minha nota sumiu, né? Só que eu quero o comportamento de apagar e voltar para minha rota principal, né? Então para isso eu vou importar aqui de dentro. Deixa eu ver se ele já reconhece. Aqui, ó, esse goTo, que vem lá de dentro, aqui ele não conseguiu encontrar, não. Você vai fazer o seguinte, ó, cifrão app/navigation. E aí aqui você consegue fazer, ó, goTo barra, né? Eu vou voltar para minha home, para minha página principal. E aí tem um ponto aqui, tá? Olha só, posso colocar aqui minha nota, vou criar. Entrei, apaguei, eu voltei para minha rota principal, né? Se eu clicar em voltar, daí ele volta para um não foi encontrado. Então, você pode fazer aqui o replace. Vou passar aqui uma opção, ó, replace state. E eu vou passar um true. Então, daí ele vai preencher, fazer a substituição, né? Então, se eu fizer aqui minha nota, criar, vou entrar, apagar e eu voltar, ele não voltou, para que ele não foi encontrado, porque ele fez o replace dessa rota, né? Então, muito legal. Isso tudo já vem pronto aqui. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, acho que aqui a gente já fez boa parte, coisas muito interessantes. Dá pra gente continuar isso daqui. Então, vou tentar fazer os vídeos mais curtos, porque eu tenho feito vídeos muito longos. Então, vamos fragmentar, né? Vamos deixar essa semana esse vídeo aqui. E aí, se tu quer mais desse conteúdo na semana que vem, não esqueça de deixar o seu like, porque é isso que serve de termômetro para mim, para eu poder entender se esse conteúdo ele fez sentido para você. Então, fica aí a parte 1, tá afim da parte 2, dá aquele like e garante que tu tá inscrito aqui no canal, porque acontece muito de tu tá assistindo os vídeos aqui e não tá inscrito, e aí, se for depender do YouTube, nem sempre os vídeos vão aparecer para você. Então garante isso também, beleza? Forte abraço, te vejo semana que vem. Tchau!